Senhoras e senhores presentes, ao auditório, deputado Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal, TV de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte e ouvintes da Rádio FM Assembleia. Reforma policial na América Latina. Este será hoje o tema enfocado pela 7ª edição do ciclo de conferências Segurança Cidadã, Construindo Confiança, promovido pelo Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, em parceria com a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, AESP. Para a abertura deste encontro, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual delegado Cavalcante, presidente da Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bom dia a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberto o 7º ciclo de conferências de segurança cidadã, Construindo Confiança. Hoje com o tema Reforma policial na América Latina. Nós queremos dar o nosso bom dia aos telespectadores da TV Assembleia, TV Ceará, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte e ouvintes da Rádio FM Assembleia. É com muita satisfação, como presidente da Comissão de Defesa Social desta casa, que abrange os estudos, sobre a segurança pública, estudos, debates, audiências públicas, sobre a segurança pública, não só do Estado do Ceará, mas também o ciclo de conferência tem trazido muitas autoridades aqui sobre o tema, aonde tem engrandecido os nossos conhecimentos. E hoje o nosso convidado é o professor Marcelo Fabian Saim. O ciclo de conferências Segurança Cidadã, Construindo Confiança, tem como objetivo criar um ambiente de reflexão sobre questões relativas à segurança, de modo que profissionais da área, estudiosos e a população trabalhem de maneira integrada na construção de uma agenda propositiva para a segurança pública cearense. O projeto, que promove palestras especializadas na temática da formação policial, segurança pública, criminalidade, conflitos sociais, violência, traz hoje, como palestrante, o renomado argentino Marcelo Fabian Saim, deputado provincial de Buenos Aires e professor e pesquisador das áreas de defesa nacional, segurança internacional e relações civis militares, integrante do grupo responsável pela formação da Polícia Argentina e defensor de uma reforma policial para a América Latina, com foco no mérito, na eficiência e nos resultados, bem como na seleção e formação altamente especializadas. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Roberto Cláudio, junto ao presidente da Comissão de Defesa Social, deputado delegado Cavalcante, através do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, em parceria com a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, AESP, apresentam hoje a 7ª edição do ciclo de conferências Segurança Cidadã, Construindo Confiança, com o tema As Condições Políticas da Reforma Policial na América. A palavra, retornamos ao excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa, deputado estadual, delegado Cavalcante. Nós agradecemos a presidência dessa casa por nos dar essa grande oportunidade e queria chamar para compor a mesa o professor
Marcelo Fabian Saim. Queria chamar o doutor Demóstenes Cartacho Rolim, representando aqui a Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará. Excelentíssimas senhoras, autoridades presentes, senhores e senhoras, estamos reunidos nesta Assembleia Legislativa para realizar mais uma edição do ciclo de Conferência Cidadã, Construindo Cidadania. É uma excelente parceria entre a Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa, por intermédio do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, e da Comissão de Defesa Social desta Casa, a qual tenho a satisfação de presidir. O ciclo de conferência é um ambiente ímpar para a discussão, troca de experiências, lançamento de propostas e inovação no âmbito da segurança pública. De fato, as 6 edições anteriores tivemos professores, profissionais de segurança pública e estudiosos de diversas partes do Brasil. Abordamos a questão do ensino policial, do policiamento comunitário, e agora nos deparamos com um tema também da mais alta relevância, qual seja as condições políticas da reforma policial na América Latina. Para apresentar tão ampla temática, temos o professor doutor Marcelo Fabian Saim, natural da Argentina, e que, na condição de estudioso nas áreas de ciências políticas, ciências sociais e segurança pública, possui requisitos necessários para, em apresentando o contexto, provocar um enriquecedor debate. Falar da reforma do modelo de polícia adotado na América Latina e para muitos ainda uma utopia. Porém, quando olhamos para a realidade do Brasil, percebemos que, na verdade, as instituições têm evoluído, se aproximando mais da comunidade, agindo cada vez mais próximo da legalidade. Se observarmos as polícias de 25 anos atrás e as de hoje, percebemos nitidamente esta evolução processual, ou seja, ainda temos muito a melhorar. De fato, em tempos pretéritos, imperava o despreparo, a não preocupação na capacitação do homem, a violência em seus diversos aspectos, o distanciamento entre as diversas instituições e o afastamento da sociedade. Estamos num processo de resgate. Na América Latina, como dito, temos, felizmente, bons horizontes de reforma comportamental, estrutural e organizacional das forças policiais. No Brasil, na Colômbia e Argentina, citamos boas iniciativas de policiamento comunitário e mediação de conflitos. Aqui no Ceará, durante anos, se vem investindo a aproximação das polícias, integração de ações, fortalecimento da formação e capacitação. Temos, sim, muitos pontos que considero salutares e positivos. Dentre estes, coloco a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, que figura como um guarda-chuva que orienta 5 órgãos vinculados, quais sejam Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense,
Academia Estadual de Segurança Pública. De fato, sob o mesmo comando, estas unidades trabalham mais integradas e próximas do povo. A Perícia Forense do Ceará é um órgão autônomo e com autonomia administrativa e financeira, podendo, assim, investir de forma específica nas ações atinentes aos levantamentos, custódia e tratamento dos vestígios e provas. A Academia Estadual, com similar autonomia, apresenta inovador modelo de gestão, de formação e capacitação de novos profissionais. Ali, nos mesmos espaços físicos, policiais civis, militares, bombeiros, integrantes da perícia, sentam-se lado a lado e integram-se desde o seu berço. Sabemos os desafios para uma segurança pública de excelência, jamais podemos desistir. Este evento é mais uma oportunidade para descobrirmos novas perspectivas. Para tanto, damos prosseguimento aos trabalhos ouvindo o professor Marcelo Fabian, ampliando assim nossa visão no mundo. Uma palavra, professor Marcelo Fabian Saim. Marcelo Fabian Saim é bacharel em Ciências Políticas pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de El Salvador, Buenos Aires, mestre em Ciências Sociais com especialização em Ciência Política pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Social, ou Ciências Sociais, de Buenos Aires, doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, onde é membro do Núcleo de Estudos Estratégicos, especialista em democracia e democratização, segurança pública, inteligência e polícia, com inúmeras publicações e participações em eventos acadêmicos nacionais e internacionais sobre a temática. O deputado da Honorável Câmara de Deputados da província de Buenos Aires, foi interventor da Polícia de Segurança Aeroportuária do Ministério da Justiça, Segurança e Direitos Humanos da Argentina. Atualmente é pesquisador do tema Forças Armadas e Sociedade. É professor titular de Sociologia da Universidade Nacional de Quilmes. Bom dia, muito obrigado a todas e todos os presentes e as autoridades da comissão, da academia, que é um prazer para mim ficar aqui. Vou tentar falar em portunhol até onde possa. Espero que seja bem entendido. Há um tempo longo que não falo direto português. Antes da minha participação na vida institucional política na Argentina, eu sou acadêmico, e o acadêmico tem pensamento crítico. Aliás, eu acho que a política também deve ter pensamento crítico, né? E o que eu estou querendo hoje colocar aqui tem a ver com duas dimensões que eu acho que na problemática das polícias na América Latina são dimensões que estão um pouco ocultas. E tem a ver, primeiro, com o sentido da reforma policial. Eu acho que na América Latina, durante a última década, foram muitas as menções que a gente fez sobre a reforma policial e não tem uma ideia, uma noção estratégica sobre a questão da reforma policial. Foram muitas coisas chamadas como reforma policial e, na verdade, muitas delas não tem a ver com uma reforma como câmbio organizacional. E a segunda questão, que está muito mais oculta no debate político sobre modernização das polícias na América Latina, tem a ver com as condições políticas. Reformar polícia é reformar política, porque a polícia é um instrumento de governabilidade muito importante nas sociedades modernas, e tem atores na política que são profundamente conservadores, no sentido de manter a situação institucional como está hoje, e isso tem a ver com algumas coisas que eu estou querendo salientar
nessa palestra. Não falo do caso do Ceará. Faço uma aclaração, porque sempre que a gente viaja por América Latina, as afirmações que a gente vamos fazendo são afirmações que o público acha que a gente está se referindo ao caso do local. Eu estou falando da situação do Ceará. Se alguma coisa eu falo vinculado ao Ceará, será por conta do público e dos membros da Assembleia. Mas estou falando da experiência da América Latina e particularmente da Argentina. Primeira questão que eu quero salientar é o que é a reforma policial. Eu trouxe um PowerPoint, mas eu acho que não, aqui não tem PowerPoint, né? Tem. Mas não foi colocado. Né? Tem. Está sem. Não apareceu não, Paulo? Não, se não, falo direto. Tá certo. Primeira questão, e desculpa o pessoal, mas eu preciso necessariamente fazer uma foto curta sobre o que eu vou salientar, e tudo que eu vou colocar são questões complexas que precisam um debate, uma aprofundização particular. Primeira questão: na América Latina houve uma interpretação, houve uma interpretação sobre reforma policial que eu acho que seria uma concepção conservadora. As polícias atuais, na verdade, sempre estão falando que uma boa reforma policial é um incremento do pessoal e da estrutura operacional da polícia atual, sem pensar, sem falar, sem considerar a necessidade de uma mudança organizacional. A gente denomina uma concepção policialista sobre a reforma policial, e isso é muito comum na América Latina sobre o comando superior das polícias, que sempre que tem uma crise de segurança pública falam para os governos superiores que o negócio da reforma policial leva necessariamente um incremento orçamental, um incremento de pessoal, um incremento de meios operacionais. Compra de viaturas, compra de elementos operacionais diferentes. Nesse sentido, há uma visão não só conservadora, sino o eixo da problemática dessa interpretação sobre a reforma policial está dada em que ninguém coloca como questão a estruturação histórica da polícia na América Latina, da polícia do lugar, e como essa polícia trabalha. O trabalho policial, concretamente, não é colocado como um problema para refletir acerca de sua modalidade de intervenção e seu efeito sobre a segurança e insegurança na sociedade. Isso é uma concepção muito comum. Foi muito comum na América Latina também uma visão onde o bom câmbio na polícia foi o câmbio tentando descentralização da instituição policial, e fundamentalmente uma descentralização com participação comunitária. Então, na década dos anos 90, foi muito comum na América Latina. O BID foi o órgão internacional, organismo internacional, que mais puxou para essa tradição de participação comunitária. E ficou uma moda na América Latina falar de polícia comunitária. Aqui no Brasil tivemos também alguma experiência muito pequena, muito acotada, mas no mundo inteiro, na América Latina, falava polícia comunitária, como se a gente colocasse a participação comunitária e esse negócio iria transformar a situação da polícia na América Latina. Outra visão que também foi muito importante na época é a visão: a reforma policial tem a ver com a criação do controle externo da polícia. O controle externo da polícia significa criar um mecanismo de controle do desempenho da polícia e do resultado de legalidade da polícia. E aí ficou, na América Latina, as grandes mudanças que tinham a ver com essa situação de colocar, criar
órgãos de controle. E agora, nos últimos anos, meu país é pioneiro nessa situação, tem um conceito da reforma policial vinculada necessariamente ao conceito da discurso progressista, discurso de esquerda. A gente vai conduzir a polícia. Tem ministros, ministras na Argentina que o tempo todo estão falando a condução política da polícia, a polícia vai ser objeto de uma reforma grande, o poder político mexe na instituição policial, tudo isso. Mas, no fundo, não muda nada institucionalmente. É puro discurso progressista, discurso muito forte de controle externo, mas discurso. Como falam aqui no Brasil, papo furado. Igualmente, quando as autoridades brasileiras usam esse negócio aqui, não vão compreender o que é papo furado, então vou ficar bem. Peço um pouquinho de água, senão... Tá. Um pouquinho, desculpa. Estou seco, né? De grana e de água. As duas. Bom, o que é reforma policial, então? Se esse negócio não é reforma policial, se essas visões sobre a reforma... Tá, obrigado, né, senhor? Se esse negócio não é reforma policial, o que é reforma policial? Porque é interessante olhar como a política, a sociedade civil e o próprio mando superior das polícias na América Latina, quando falam de reforma policial, não falam de câmbio da organização policial. O que é a polícia? A polícia é como a polícia atua fazendo inteligência sobre o crime, como a polícia faz operações e intervenções sobre espaços ou sobre problemáticas criminais. Polícia é como a polícia organiza a logística para fazer as intervenções operacionais. Polícia é como a instituição capacita e forma seus membros. Polícia é como a direção da instituição faz a estruturação do mando superior e como é a estrutura de mando na polícia. Ou seja, isso é polícia. Mas as visões que eu falei anteriormente não falam sobre esse negócio, sobre a polícia. São visões externas e parciais sobre a mudança policial. Para nós, reforma policial é um câmbio organizacional profundo, que mexe nessas dimensões fundamentais. Agora, o problema na América Latina é que os governos estaduais, nacionais, federais, aqueles países onde não tem federação, tem governos unitários, que a maioria da América Latina, temos que construir polícias novas, temos que mudar um modelo de polícia antiga, que hoje a sensação que a gente tem, que são polícias que precisam de mudanças profundas, sobre a base das polícias antigas. Esse é o complexo do negócio. O complexo do negócio é que você tem que construir polícias novas com as polícias antigas, com o pessoal antigo, com a estrutura operacional antiga, com a estrutura de mando antiga. E o mais importante ainda sobre essa situação, que se precisa construir uma polícia e um processo de reforma nova com uma direção policial que habitualmente é conservadora e que não quer mudança institucional profunda dentro da polícia. Os melhores espertinhos em falar de reforma policial e não fazer reforma policial são os mandos militares superiores, os mandos policiais superiores. Quando falo militar, eu falo do mando da PM, né? Para falar em categorias do Brasil. Na Argentina não tem polícias militares, mas os mandos policiais falam concretamente de um conjunto de reformas, estruturas amplas de mudanças. Na verdade, são os pratinhos para não falar para não fazer a reforma grande. Ou seja, o grande desafio é o câmbio organizacional profundo em situação com as polícias antigas. Eu acho que são 5 dimensões fundamentais, 5 aspectos fundamentais para a reforma policial. Primeira situação,
qual é a função da polícia? Se vocês olham bem nessas cinco dimensões que eu vou mencionar, são dimensões onde ninguém fala quando fala de polícia. Primeira dimensão, a função da polícia. Para que está a polícia na democracia? Qual é o rol da polícia na democracia? A polícia está para fazer controle migratório? A polícia está para fazer controle de direção vial? A polícia está para ser apoio administrativo para o governo administrativo? A polícia está para fazer custódia, se fala custódia, né? Custódia de prédios ou de dignatários, dirigentes judiciais, etc., etc., ou seja, para fazer cuidado, segurança. A polícia está para trabalhar o negócio das intervenções sociais, para trabalhar a pobreza. A polícia está para quê? Dentro dessa situação geral, eu estou marcando diferentes tarefas que a polícia faz na América Latina. Tem o problema do criminal, tem o problema do controle delitivo, como a tarefa mães da polícia. Essa tarefa, que é fundamental na polícia, hoje na América Latina está diluída dentro de uma listagem grande de tarefas que consumem recursos econômicos, pessoal, estruturas operacionais da polícia, claramente tirando do eixo central do trabalho policial a função de controle do crime, que é a especialidade única da polícia, porque todas as tarefas que eu fiz menção são tarefas que outras agências do Estado poderiam fazer bem, inclusive a segurança privada. Quando eu conformei uma polícia nova lá na Argentina, foi a primeira experiência de uma polícia comando civil, comando não policial sobre a polícia. Eu sou sociólogo, peronista, de centro-esquerda, e a estrutura de mando dessa polícia que a gente criou e conformou durante 5 anos, no primeiro governo do Kirchner e primeiro governo da Cristina, foi conduzida por nós. Não tinha chefões militares, policiais lá nessa experiência. Mas o primeiro que a gente fez é essas tarefas alheias do controle do crime não tem nada a ver com a tarefa policial. O prédio da sede da polícia que a gente criou era um prédio cuidado por um serviço de segurança privado. Eu não consumia pessoal policial fazendo tarefas 24 horas de cuidado do prédio como se fosse um forte. Ninguém vai querer assaltar esse forte, né? A sede do governo institucional da Polícia de Segurança Aeroportuária. Então, quando eu coloquei o negócio de fazer segurança privada sobre o prédio central da polícia, da direção da polícia, todo mundo falou, o Marcelo ficou doido. Eu falei, doidos são aqueles que consumem 50, 60 policiais por turno, 3 turnos por dia, 150 policiais, para fazer cuidado de um prédio administrativo, que não tem possibilidade alguma de ser um objetivo chave. Mas por que acontece, e faço citação desse caso? Porque isso tem a ver, eu utilizo esse exemplo para mostrar que, na verdade, o que importa na polícia é o mando superior da própria polícia, não a sociedade. Se eu jogo da rua 150 policiais para fazer custódia de um prédio onde está o escritório do mando superior da polícia, estou falando que o mais importante para essa polícia é o mando superior da polícia, não a sociedade. Então, falar para que temos polícia na democracia, qual é a função fundamental, a missão fundamental da polícia, é fundamental para uma reforma policial. Se a gente consegue mudar e fazer um processo de minimização funcional da polícia e centrar a polícia como agência fundamental de controle do crime e fazer uma profissionalização